Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todas, todes e todos. Agradecemos também a generosidade do Silvia Sui por aceitar o convite para essa conversa, e da TV Rede Unida, especialmente ao Túlio Franco e ao Daniel Bastos, pelo espaço e pela divulgação dessa atividade proposta pelo Grupo de Trabalho Ciência, Ética e Direitos Humanos, grupo que, dentre outros, compõe a Frente Ampliada em Defesa da Saúde Mental, da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial, a FASME. A FASME é um coletivo que se formou como um ato de resistência e posicionamento à publicação das diretrizes para um modelo de atenção integral em saúde mental no Brasil, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, seguida do vazamento de um plano do Ministério da Saúde que previa a revogação seriada das principais portarias que garantem os direitos humanos dos usuários do SUS no atual modelo de atenção à saúde mental no Brasil. Em 4 de dezembro de 2020, foi realizada uma reunião virtual convocada pelo Bernardo, militante usuário da Rede de Saúde Mental do Rio, que contou com 250 pessoas. Esse encontro, que foi composto por usuários, familiares, trabalhadores e gestores da saúde mental, que tem como bandeira comum a luta antimanicomial, deu vida a essa frente ampliada, às redes digitais que seguem ativas e aos grupos de trabalho que assumiram a transversal tarefa de organizar e chamar toda a sociedade para a construção e participação da primeira Conferência Popular Nacional de Saúde Mental Antimanicomial 2021, cujo tema é Mais Liberdade, Mais Diversidade, Mais Direitos, Igual Democracia, que será realizada de 9 a 12 de outubro de 2021. Então, convidamos todos a seguirem nossas redes, né? A gente vai deixar o link na descrição do vídeo, e assinarem a carta da nossa primeira Conferência Popular de Saúde Mental Antimanicomial. A gente teve um evento, né, de lançamento dessa carta, e a gente vai passar um videozinho que foi feito, né, do Sarau Resistência. Fica como um convite para a nossa Conferência Popular. Tantas almas de Dandara, de zumbis a Guajajaras, eu sei bem das suas lutas, das histórias mal contadas. Eu que vi um Dom Quixote, Corcunise da Silveira, sou criança no presente, carregando um delírio da mais profunda razão, libertar a verdade dos muros da prisão, todo dia liberdade pro juízo da nação. Foi parido na mentira que um tirano apareceu, enganador, falso, traíra. Será que o povo se esqueceu de um tempo de opressão e violência, onde toda divergência foi calada com a dor? E hoje a liberdade ameaçada, a verdade apagada, tudo em nome do Senhor. Brasil, que bicho te mordeu, você caiu na armadilha da ilusão. Um rei mal coroado te convenceu a vender toda a riqueza da nação. Não vai ter perdão pra desonestidade da razão. A loucura vem cobrar, mas a história é quem vai te castigar. Hoje é o soberano, capitão pandemia, amanhã soldadinho que mia. E não há qualquer milícia, nem tão pouco tio Sam, que lhe tire dessa fria.
Pessoal, é isso, né? Fica o convite, então, para vocês assinarem a carta da primeira conferência. Tem o link também para conhecer as redes da FASME. Queria também pedir para vocês se inscreverem no canal da Rede Unida, curtirem esse vídeo. A Rede Unida, né, a TV Rede Unida, ela, além desse canal, ela também tem um site, né, onde estão disponíveis vários conteúdos muito importantes, né, sobre saúde coletiva, saúde mental. Então, sigam também, né, os canais da Rede Unida. E para dar início, né, aos nossos trabalhos, queria convidar para, né, falar o professor Silvio Assuy, que vai nos ajudar a mapear, né, a partir do histórico da trajetória da luta antimanicomial, o lugar dos grupos de pesquisa na difusão e na articulação do movimento. Bom, né, o Silvio dispensa apresentações, né, mas, né, vou fazer uma breve apresentação, né? O Silvio é psicólogo, é doutor em saúde pública pela Fiocruz, é livre docente em psicologia e atenção psicossocial pela Unesp, e militante histórico do movimento pela reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. Atualmente, o Silvio é professor associado da Unesp, e tenho muito orgulho de dizer que o Silvio foi meu professor e supervisor de estágio, e ele foi a minha inspiração e o principal culpado por eu estar hoje nessa militância. Depois o Silvio, o Lucas vai entrar, vai explicar um pouquinho sobre o mapeamento. O Lucas, que é membro também do GT4, da FASME, é doutorando em Geografia pela Universidade Federal Fluminense e foi também um dos responsáveis pelo mapeamento, né? Depois vai fazer uma conversa aqui com a gente. Bom encontro a todos e todas. Obrigado, Larissa, pela apresentação, pelas gentis palavras, e por me colocar como culpado pelo fato de você estar nesse campo da reforma psiquiátrica e da atenção psicossocial. Então, boa noite a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui, contribuindo um pouco com esse debate, nessa semana tão importante, que é a Semana da Luta Antimanicomial. Já se vão mais de 30 e tantos anos, né, desde 1988, então são 33 anos, se as minhas contas não estiverem erradas, de Semana da Luta Antimanicomial. Como a Larissa falou, algumas pessoas dizem que eu sou uma espécie de dinossauro da reforma psiquiátrica, pois estou já desde muito tempo, né? Mas um militante histórico. Eu sempre gosto de falar que, além dos títulos acadêmicos, eu sou um trabalhador da saúde que, por acaso, está na academia, né? Então, enfim, tenho acompanhado como trabalhador da saúde, depois como docente, pesquisador, o processo da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial desde o seu princípio. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para fazer uma pequena apresentação, só espero não ultrapassar o tempo, que é um pouco contar para vocês Depois alguém me dá o retorno, se está aparecendo aqui, porque agora eu só estou vendo o meu computador. Larissa, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Ótimo. Então, eu queria um pouco falar da luta antimanicomial. Na verdade, que ela é um pedaço, uma parte importante, digamos, a parte do movimento social da reforma psiquiátrica, que nesses tempos atuais está sofrendo bastante ataques. E aí, então, um pouco a perspectiva que eu queria apresentar para vocês é uma perspectiva de como isso foi se construindo ao longo dos últimos anos. A reforma psiquiátrica, a política de saúde mental, assim como outras políticas públicas, elas são intimamente ligadas ao processo de redemocratização do país, né? Então, a gente tem um marco importante que vou sinalizar, que é um momento de um certo inflexão da história política do Brasil, que foi com o golpe militar de 1964, depois, a partir do meados dos anos 70, como o processo de redemocratização vai
vai trazendo à luz demandas sociais, e essas demandas vão acabar se transformando nas políticas públicas, né? E eu vou fazer um recorte aí com a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial. E eu vou dividir isso em alguns tempos, né? Eu vou chamar o tempo 1, tempo dos nossos campos de concentração. Aí na foto é uma capa da revista Hades, uma revista que, finalzinho dos anos 70, começo dos anos 70, foi muito, muito importante para o campo da psicologia, por apresentar um estilo inovador, diferente, uma política editorial bastante interessante. E na capa da revista de 1978 tem exatamente uma reportagem que fala do Basaglia, porque o Basaglia, quando visita o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, chama-o de campos de concentração, né? E aí isso vira manchete, então, da revista Hades, lá em 1978, né? É interessante que a Daniela Arbex, né, retoma um pouco esse conceito no livro que ela lançou alguns anos atrás, O Holocausto Brasileiro, que virou filme, e agora vai virar uma série, vai estrear no Canal Brasil, agora, se não me falha a memória, em 25 de junho, 26 de junho, que se chama Colônia, que é uma série fictícia, quer dizer, fictícia, mas inspirada em todas as histórias que estavam no livro da Daniela Arbex, né? Me parece ser muito interessante, mas ressaltar um pouco as imagens que muitos de vocês eventualmente já devem ter visto, mas que retratam exatamente o que era a realidade das pessoas que apresentavam algum tipo de transtorno mental, algum tipo de sofrimento psíquico, ou sequer apresentavam nem transtorno mental, nem sofrimento psíquico, mas que por um dispositivo de exclusão foram sendo colocadas nos hospitais psiquiátricos, que eram lugares de abandono e principalmente de muita violência institucional, né? Isso daqui é da colônia Juliano Moreira, essas fotos, vocês podem perceber que não há colchões na cama, e sim fenos, né? Um pouco para ver a perspectiva com que as pessoas eram tratadas, né? Que são cenas também do hospital psiquiátrico, retratando um pouco essa ideia dos campos de concentração, e como consequência, mais de 60 mil mortes, um prazo aí de alguns anos, que foi um pouco a marca do Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Um segundo tempo que eu queria apresentar para contar essa história é exatamente o tempo da ditadura, né? Esse momento de inflexão importante, decisivo, que coloca o Brasil num cenário de violência institucionalizada, né? Percebo que o hospital psiquiátrico é um lugar de violência institucionalizada, e aí o Brasil vive um momento de violência institucionalizada. Isso, sem dúvida, não foi com consenso e nem sem manifestações. Aí tem uma das maiores manifestações populares daquele período, né, a Marcha dos 100 mil. É interessante porque nesse domingo, a atriz Eva Vilma faleceu, e uma das fotos que eles apresentam enfim, para representar a trajetória da Eva Vilma, exatamente uma de algumas atrizes, ela, Leila Diniz, Tônia Carreiro, enfim, fazendo parte dessa manifestação, né? Obviamente, são tempos em que as manifestações populares eram absolutamente reprimidas, com muita violência, até que o momento em que, em dezembro de 68, essa violência se institucionaliza de vez com o ato institucional número 5, que coloca o Congresso em recesso, suspende direitos civis, suspende direitos políticos, etc. Então tem um momento aí em que há um silenciamento das demandas e da vocalização das demandas populares, das necessidades populares, né? Então, um tempo de muita escuridão. E, a partir de 1974, a gente vai ter, então, um período de redemocratização. O general Geisel é o presidente escolhido pelos militares, e ele, representando uma certa ala do exército, pretende recolocar o país de uma maneira lenta, segura e gradual, era essa frase, no caminho da
da democracia. Esse processo foi não sem custos, não sem repressão, não sem violência, mas, diferentemente do período anterior, do governo Médici, havia uma possibilidade maior de vocalização e de publicização das demandas e das manifestações populares. Um dos primeiros grupos, segmentos que aparecem, então, é o movimento estudantil, aí vários outros vão aparecendo, o movimento de custo de vida, até que em 78, 79, os trabalhadores começam a fazer as grandes greves, começando pela região do ABC. Eu gosto muito desse livro, ele é um clássico, né, para quem quer estudar um pouco as políticas públicas e a sua relação com os movimentos sociais. Eu acho ele extremamente importante, que é quando os novos personagens entraram em cena, experiências e lutas dos trabalhadores na Grande São Paulo, que evidencia exatamente isso, né? Como nas periferias das grandes cidades, nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, nas paróquias, as pessoas se reuniam e começavam, então, a manifestar a sua insatisfação, manifestar suas necessidades, e isso foi se transformando no que a gente chama de uma retomada dos movimentos sociais nesse período. Dentre esses movimentos, aí tem um movimento da saúde mental, né? E ele começa por onde? O Paulo Amarante aponta para um evento de 1978, que é a crise da Divisão Nacional de Saúde Mental, que era a divisão do Ministério da Saúde responsável pelo gerenciamento e gestão dos 3 maiores hospitais psiquiátricos do Rio de Janeiro, Colônia Juliana Moreira, o Centro Psiquiátrico Pedro II e o Hospital Felipe Pinel. Então, alguns médicos denunciam as péssimas condições, as precárias e péssimas condições às quais os pacientes eram submetidos, e a resposta do Ministério foi exatamente demitindo os profissionais, estagiários, né? Isso foi criando como consequência, uma insatisfação e uma indignação de vários trabalhadores que se espalhou pelo boa parte do país, ao ponto de, no 5º Congresso Brasileiro de Psiquiatria, funda-se, então, o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental. Então, é interessante sinalizar isso, que é o momento de retomada do processo democrático, e como parte dos movimentos sociais daquela época, também surge um movimento social que é o Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental. Acho muito importante isso, né, falando dessas frentes amplas que nós temos hoje, que resgata um pouco essa tradição, digamos, que é de voltar a ter um certo protagonismo que não é o protagonismo oficial do Ministério da Saúde e das políticas sociais, mas sim protagonismo de quem faz, de fato, a assistência na prática, que são os trabalhadores, os usuários, os familiares, enfim, as pessoas que estão pesquisando, enfim. Então, é interessante que esse movimento atual, então, cumprimento o pessoal que está organizando a Frente Ampla e todas as outras frentes que eventualmente têm espalhado pelo Brasil como essa possibilidade. Isso é uma página do jornal O Globo, né, está aqui, né, explicando, essa greve foi em abril, mas aí só em junho o Globo noticia, né, aí já noticia com outro viés, mas enfim, só para registrar. Nesse mesmo ano de 1978, a gente tem a criação do Instituto Brasileiro de Psicanálise, Grupo Instituições, o IBRAPSE. Qual a importância disso? Porque ele realiza um congresso e convida Franco Basaglia, Irving Goffman, Thomas Szasz, Robert Castel e vários outros psicanalistas argentinos que vêm ao Brasil, e eles vêm trazer uma contribuição muito interessante do ponto de vista não apenas da psicanálise, mas de diferentes correntes teóricas que também colocavam em questão o hospital psiquiátrico, a psiquiatria. Então, é um momento de muita efervescência, não apenas no campo das instituições, naquele momento apenas os hospitais psiquiátricos, os trabalhadores um pouco se recusando ao papel de carcereiros da loucura, e, de outro lado, começa a haver uma certa produção acadêmica, crítica
ao saber psiquiátrico, à instituição psiquiátrica, começando, enfim, primeiro com esses estudos, e depois isso vai, um pouco que eu queria sinalizar nessa perspectiva da importância dos grupos de pesquisa. E também, em 79, a gente tem a criação da primeira associação de usuários e familiares, que é a Socintra. Em Nome da Razão, é um filme extremamente importante, porque ele é um documentário, hoje vocês podem encontrar esse documentário na internet, e ele, para uma certa geração, para a minha geração, eu era estudante na época, ele foi muito importante porque esse documentário fez um circuito universitário, e aí foi levando para dentro das universidades exatamente um pouco qual que era a realidade daquele hospital psiquiátrico, qual que era a realidade do saber psiquiátrico. Né? O roteiro do filme é muito inspirado no Goffman, né, tem até frases do Manicômios, Prisões e Conventos que viraram um diálogo, né, na narrativa do filme, enfim. Mas ele é bastante importante exatamente por levar para dentro da universidade, para o processo de formação dos futuros trabalhadores da saúde mental, um pouco essa perspectiva crítica. E eu sou um pouco o fruto disso. Eu me formei em 1979, foi exatamente no ano que eu estava me formando que eu assisti esse filme. A presença do Basaglia também, em 1979, fazendo uma série de conferências do Brasil, nos trazendo a notícia de que no ano anterior, em 1978, eles tinham conseguido aprovar a Lei 180 na Itália, fechando todos os manicômios italianos. Eu me lembro que a sensação que a gente tinha, falando, nossa, será que um dia a gente consegue chegar lá, né? E aí, um pouco como consequência dessas andanças dele, no ano anterior ele já tinha ido a Barbacena, né? Chamando Barbacena do campo de concentração. Aí a gente tem uma mudança do governo do general Geisel para o João Batista Figueiredo, e aí eu queria ir puxando um pouco uma certa articulação entre o campo da formação, o campo da universidade e o campo das práticas, né? Em 1982, lá no interior da colônia Juliano Moreira, começa o primeiro curso de especialização em psiquiatria social. Esse curso dura até hoje. Alguns anos depois, ele transferiu-se para a Escola Nacional de Saúde Pública, que é Fiocruz, tá, gente? Faltou um I aí, agora que eu estou vendo que está errado. Da ENSP, da Fiocruz, e atualmente ele se chama Curso de Especialização em Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Foi coordenado durante muito tempo, acho que ainda é coordenado pelo Paulo Amarante. Paulo Amarante foi meu orientador no doutorado, e foi um dos primeiros, digamos, lugares e espaços de formação crítica dos trabalhadores de saúde mental, né? Então, mesmo lá dentro, em 1982, enfim, a colônia Juliana Moreira tinha acabado de passar também por uma reportagem de denúncia, enfim, acho que tem um aspecto importante aí da reforma psiquiátrica caminhando junto com a mudança do serviço, mas também junto com a formação, junto com investigação, junto com pesquisa. Em 1984, a gente tem a campanha das Diretas Já. Essa é uma placa, uma foto de uma faixa que a gente levou, porque eu estava lá também, tá? Não exatamente no grupo, mas eu estava perto desse lugar, eu me lembro dessa faixa, Amanhã Vai Ser Outro Dia, em referência à música do Chico Buarque. Eu acho que é isso. Estávamos vivendo na ditadura militar, apostando que a gente conseguiria votar para presidente da República naquele ano de 1984, que, enfim, não aconteceu, a emenda foi rejeitada, a gente elegemos indiretamente o Tancredo, que também não assumiu, porque ele faleceu, assume o José Sarney. O José Sarney assume o governo com a pauta do Tancredo Neves, né? Entre as pautas do Tancredo Neves, duas, talvez, das mais importantes, a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, de um lado, vital para o processo de redemocratização do país, e no campo da saúde, a convocação da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ela é extremamente importante porque ela é, digamos, o nascimento do SUS, né? Todos os princípios do SUS
foram gestados nessa 8ª conferência, depois se transformam nos artigos da Constituição, artigo 196, 197, 198, viram lei regular em 1990, Lei 8080, enfim, mas aí esse é um momento que congrega trabalhadores de saúde, associações de usuários, gestores, prestadores de serviços, para pensar o que será a política de saúde, né? E aí coloca-se, né, saúde como um conceito ampliado, enfim. E no ano seguinte, 1977, então nós temos o primeiro Centro de Atenção Psicossocial, o Centro Luiz da Rocha Cerqueira, do qual eu tenho o prazer de ter feito parte da primeira equipe, e eu chego no CAPS exatamente nesse ano de 1987, então eu sou da equipe do primeiro CAPS, e ele é importante no sentido de ser uma das primeiras experiências, não foi a primeira, a gente pode pensar a Casa das Palmeiras, já existia anteriormente, aqui e ali, experiências de hospitais dia também, mas é uma das experiências que vão inspirar, junto com a política de Santos, junto com os NAPs, que se concretizam 2 anos depois, em 1989, como as experiências modulares para pensar um outro modo de cuidado do sofrimento psíquico, um outro modo de produzir ações comunitárias, ações no território. Em 1987, também a gente tem a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental como decorrência da 8ª Conferência Nacional de Saúde, foi no campus da UERJ. Nos bastidores a gente falava, super legal, mas precisamos manter a ideia do movimento dos trabalhadores de saúde mental. Então deliberou-se que naquele mesmo ano faríamos então o Congresso Nacional de Trabalhadores de Saúde Mental, o Congresso de Bauru. É nesse congresso que tem a presença não apenas de trabalhadores, mas de usuários, de familiares, de pesquisadores, de docentes, de alunos, enfim. Avaliamos porque todas as pessoas que olham para esse momento do Congresso de Bauru veem que ele é um marco, um divisor de águas, né? Então, o movimento de trabalhadores de saúde mental, ele deixa de existir porque agrega-se a ele outros segmentos, né? Então, os usuários, os familiares, então, ele deixa de ser um movimento de trabalhadores para ser um movimento muito mais amplo com uma utopia, que é lutar por uma sociedade sem manicômios. E aí, nesse congresso de 1987, que se estabelece que no ano seguinte, no dia 18 de maio, seria celebrado o primeiro Dia Nacional da Luta Antimanicomial. E é 18 de maio porque a referência era que em maio, dia 13 de maio, a Lei 180 da Itália completaria 10 anos, só que 13 de maio já era uma efeméride, e aí Lei 180, 18 de maio, então por isso ficou 18 de maio, o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Eu sempre, quando me refiro à luta, a este congresso, eu gosto de apresentar o manifesto que nós fizemos e distribuímos nas ruas de Bauru no ano de 1987. Ele é um manifesto, tem uma página, mas eu queria ler apenas 2 parágrafos que eu acho extremamente relevantes e importantes para caracterizar o que foram aqueles dias. Nossa atitude marca uma ruptura ao recusarmos o papel de agentes da exclusão e da violência institucionalizadas que desrespeitam os mínimos direitos da pessoa humana. Inauguramos um novo compromisso. Temos claro que não basta racionalizar e modernizar os serviços nos quais trabalhamos. O manicômio é a expressão de uma estrutura presente nos diversos mecanismos de opressão desse tipo de sociedade. A opressão nas fábricas, nas instituições de menores, nos cárceres, na discriminação contra os negros, homossexuais, índios, mulheres. Lutar pelos direitos de cidadania dos doentes mentais significa incorporar essa luta de todos os trabalhadores por seus direitos mínimos, a saúde, justiça e melhores condições de vida. Bauru, dezembro de 1987, ou seja, luta antimanicomial não é luta apenas contra o manicômio.
como estrutura física, mas contra os manicômios mentais. É fundamentalmente luta contra a violência de Estado, que não é apenas sobre os loucos, sobre as pessoas que têm transtornos mentais, mas é luta contra a violência do Estado que recai sobre as mulheres, sobre os negros, sobre a população LGBTQI+. A propósito, hoje é o Dia Internacional, né, contra a LGBTfobia. Então, não se pode pensar nesta luta como algo que é isolado de um contexto, né? Então, por quê? Porque essas eram as pautas daquele momento, né? Então, vejam aí que tem o Lampião, né, contra a matança dos homossexuais, isso é uma reportagem de 1979, na Constituinte, o movimento das mulheres presente, movimento das nações indígenas reivindicando que na Constituição estivesse claramente determinado os seus direitos às suas terras. No racismo, aí é um dia da fundação do Movimento Negro Unificado em junho de 78, enfim, todas essas eram as pautas presentes naquele momento de reconstrução democrática do Brasil, fundada em algo que vai ser consagrado em 1988, que é a Constituição brasileira, que estabelece um novo pacto social, estabelece direitos fundamentais civis, políticos e sociais, né? E como decorrência desses direitos, as políticas públicas, tal como a política de saúde e a política de saúde mental. Ao longo aí, então, dos anos 90 e do início dos anos 2000, coloquei só alguns eventos aqui: Declaração de Caracas, em 91, Segunda Conferência Nacional de Saúde Mental, em 92, em 2001, a Lei 10.216, a Portaria 336, a Lei de Volta para Casa, a Quarta Conferência Nacional de Saúde, a Portaria da RAPS, aí mais de 2.400 CAPs implantados. Queria fazer brevemente um tempo para os conceitos e para as conquistas, né? Eu estou tentando evidenciar para vocês que esse processo ele é muito complexo, né? O Paulo Amarante, depois eu peguei essa ideia e desenvolvi na minha tese, fala que a reforma psiquiátrica são transformações em 4 dimensões interconectadas, né? A epistemológica, que é uma ruptura sobre um certo modo de pensar o que é doença mental, né? Quer dizer, em vez de pensar no que é doença, colocar a doença entre parênteses e tentar olhar um pouco para a complexidade da vida, que tem como decorrência a mudança da assistência do hospital psiquiátrico para uma rede ampla de serviços comunitários, territoriais, a dimensão técnico-assistencial, a dimensão jurídico-política, que nos faz repensar o estatuto jurídico do louco, as mudanças na legislação sobre diferentes aspectos que tem como consequência o sofrimento mental, o sofrimento psíquico, e finalmente a dimensão sociocultural, que é esta mudança de qual é o lugar da loucura, de qual que é o lugar do diferente na sociedade. Então tem um aspecto, tem uma proposição civilizatória a reforma psiquiátrica. E aqui fazendo um link, então, com essa ideia do mapeamento dos grupos de pesquisa, eu fui pegando um pouco da memória essa articulação entre universidades e serviços comunitários de saúde mental, construindo fazeres e saberes, porque essas dimensões, então, essas reflexões, a partir, em especial, dos anos 2000, né, de uma maneira um pouco mais incipiente nos anos 90 e de uma maneira muito mais incisiva a partir dos anos 2000, nós temos uma íntima articulação entre a universidade, com seus projetos de extensão, com as suas pesquisas, seus grupos de pesquisa, e exatamente o desenvolvimento da rede de serviços, né? Então, pegando como exemplo aqui em São Paulo, o Programa de Aprimoramento Profissional, que começa em 1984 e vai até 2018, do qual muitas pessoas participaram e se formaram, né? Se qualificaram para o trabalho na rede, a residência multiprofissional em saúde mental, a Política Nacional de Educação Permanente, que em muitos lugares teve a saúde mental como um foco de atenção, os projetos de extensão universitária, os grupos de pesquisa desenvolvendo diferentes ações, inclusive com intercâmbios institucionais, por exemplo, o projeto da gestão autônoma de medicação do GAN, que foi uma articulação entre universidades brasileiras e uma universidade do Canadá. Então, todas estas
estas ações, elas acontecem em diferentes pontos da rede, né? Acontece nos CAPs, nas gerações de trabalho e renda, nas cooperativas, no centro de convivência, na atenção básica, né? E é interessante isso, né? Porque se você procurar, nas bases de dados de pesquisas tradicionais, você vai encontrar uma pequena porcentagem disso. Porque uma boa parte dessa produção, e talvez a maior e mais importante, está no que a gente chama de literatura cinza, que é aquela coisa que não está cadastrada, não está na revista qualificada, mas que está na escola de samba, está no grupo de música, está nas expressões musicais, enfim. Eu falo isso porque eu estou começando um projeto, vamos ver se vai para frente, que é exatamente tentar fazer um levantamento dessas manifestações, especialmente que tem os usuários como protagonistas, tentando captar um pouco o que nós temos dessa chamada literatura cinza, que revela muito mais do que a literatura normal. Eu queria apresentar para vocês aqui um pouco essa evolução, né? Quer dizer, qual a consequência desse processo todo. A gente tem aqui, em 1988, 148 CAPs, e em 2014, 2.209, e hoje a gente está mais de 2.400. Aqui o número de leitos, que vai caindo de 51 mil em 2002 a 25 mil em 2014. Aqui é a cobertura de CAPs, né, que vocês percebem aqui como gradativamente o Brasil vai, as cidades com CAPs vão cobrindo cada vez mais áreas. Aqui eu acho interessante, em 2002 o Brasil gastava 75% do seu orçamento com internação e 25% com serviços extra-hospitalares. Em 2005 você tem uma reversão. Hoje quase 80%, hoje não, em 2013, quase 80% era em serviço extra-hospitalar e 20% em internação. Contudo, isso tende a cair atualmente, isso tende a subir em função da mudança da política. Do manicômio, que é o lugar zero das trocas sociais, a gente caminha para uma complexa e diversificada rede territorial de serviços e ações. Então, hoje, a gente tem atenção básica, serviços comunitários, enfermarias em hospitais gerais, centro de convivência, programa de volta para casa, projeto de geração de renda e trabalho, ações nas universidades em diferentes cursos. Enfim, hoje a gente tem uma complexa rede de cuidado no campo da atenção psicossocial, que nasce um pouco exatamente desse movimento da reforma psiquiátrica, do papel importante do movimento social da luta antimanicomial. E, para finalizar, tudo isso, porque o título é Em Defesa, porque tudo isso, nós estamos em tempos sombrios, tudo isso está em risco. Desde 2016, a gente tem um movimento que vai um pouco na contramão, primeiro da saúde como um todo. Aqui tem uma declaração do então ministro Ricardo Barros, de 2016, questionando o tamanho do SUS. Ainda bem que isso daí não foi para frente, senão talvez a pandemia trouxesse muito mais danos e estragos do que está causando, apesar, inclusive, do congelamento dos gastos com a saúde e educação. O presidente da Unimed declarando que saúde saúde para todos não é mais possível, tentando já questionar um princípio irredutível do SUS, que é a universalidade. Há uma reorientação da política de saúde mental para a internação e para as comunidades terapêuticas. Em janeiro de 2019, nós temos a eleição desse senhor. A nota técnica, que acabou não indo para frente, né, ficou apenas como uma nota técnica, mas sempre uma ameaça. Aí, depois dos ministros médicos, tivemos aqui o nosso Pazuello, que nem sabia o que era o SUS, ele chegou a declarar isso. Recentemente, agora em janeiro deste ano, houve aquele, digamos, ameaça de suspender mais de 99 portarias da área da saúde mental. Isso ia ser pautado, acabou não sendo pautado, mas continua como uma ameaça. O atual ministro Queiroga, que, enfim, a única coisa que a gente consegue saber dele é que ele é um bolsonarista radical. E, por fim, o ministro Paulo Guedes,
na sua ignorância total do que é saúde, propondo o voucher da saúde para ser uma das saídas para o financiamento do SUS, né? O que é absolutamente, enfim, contrário a tudo quanto é princípio de política pública, política de saúde pública, etc. Hoje a gente tem mais de 2.000 comunidades terapêuticas cadastradas no país, um número superior a de CAPS-AD e próximo à soma de todos os CAPs. Então, a pergunta é, voltaremos ao passado? E aí eu queria resgatar um pouco essa história que eu estava contando de como a participação dos movimentos sociais foi extremamente importante, aí linkando novamente como a emergência dessas redes formadas por frentes amplas de trabalhadores, usuários, familiares, né, questionando, colocando em pauta, em cena, todas essas questões, como estamos colocando hoje, me coloca com perspectiva, eu que estou com meus 64 anos, já passei por vários momentos nessa história desse país, mas eu, ao ver esse movimento, me coloca com uma certa dose de otimismo, que a gente vai conseguir superar isso juntos. Para terminar, eu proponho uma releitura da música do Walter Franco, que tudo é uma questão de manter o coração inquieto, manter a nossa indignação, manter a mente aberta, para que a gente possa continuar pensando, refletindo, analisando, e principalmente manter a espinha ereta, o que significa não abrir mão em 1 milímetro sequer dos nossos princípios, das coisas que a gente acredita. Acho que é isso um pouco que eu queria apresentar, depois a gente pode ir conversando sobre, enfim, coisas que vocês queiram, tal. Era só para dar um panorama geral de onde estávamos, né, como fomos nos construindo e onde estamos agora. Obrigado. Nada, a gente que agradece, professor Silvio, primeiro por essa sempre preciosa e assertiva fala no resgate sobre a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil e da luta antimanicomial, e principalmente por nos dar aí já uma posição bastante interessante em relação ao panorama que a gente está vivendo, né? Como membro da FASM, como a Larissa colocou muito bem, a Frente Ampliada em defesa da luta antimanicomial, reforma psiquiátrica e saúde mental, ela surgiu como como um ato de coragem, vou colocar dessa forma, né? Porque já estávamos numa trajetória antes do revogaço de desqualificações de inúmeras formas, não só através de medidas institucionais, em termos de possibilidades de desmonte de política, de desfinanciamento, né? Nem levando em consideração o subfinanciamento, que já é histórico, mas de desfinanciamento do que já era subfinanciamento, mas principalmente da desqualificação massiva do efeito do ponto de vista da produção de saúde das estratégias da reforma psiquiátrica. E é nesse sentido que o GT4, né, como um grande eixo para pensar a possibilidade de articular essa produção de informações, de dados, de estudos, que nos permitam falar de uma forma mais assertiva na arena política sobre os resultados efetivos daquilo que a gente vem acompanhando ao longo dos tempos, né, ao longo dos anos, de resultado em termos da nossa escolha, de uma escolha que foi conquistada de como atuar em termos do cuidado no Brasil, a população em situação de sofrimento mental, mas que se dá num contexto de profunda desqualificação, inclusive da própria ciência. E esse é o grande desafio que a gente está enfrentando, e por isso a importância dentro da FASM que a gente situou de ter um grupo de trabalho específico para fazer esse tipo de articulação e de produção em termos de sistematização e de produção de conhecimento, produção de dados, produção de informações, para que a gente pudesse, de alguma forma, estar sustentando esse ataque massivo, que não passa por uma atitude muitas vezes legítima de um debate no campo das ideias, mas passa por manipulações em termos de contra-informação, fake news e todo aquele conjunto que a gente coloca de forma exemplar com a perspectiva da Terra plana, né? E que é o que a gente está tendo que duelar. E operar pelas arenas políticas, eu acho que muito brilhantemente
o senhor colocou, inclusive, nos seus trabalhos, e como o professor Paulo Amarante também colocou, a perspectiva da multidimensionalidade da reforma, né? Que reforma que a gente está chamando? Uma coisa é a ideia de reforma, o projeto de reforma, outra coisa é a reforma que foi institucionalizada. Isso coloca a gente com muitas dificuldades, porque a gente tem que passar por arenas diferentes, que tem linguagens diferentes, né? Que tem recursos diferentes em termos de defesa. Foi esse o motivo, né, de eu, inclusive falando pessoalmente aqui, buscar me engajar no GT4, né? Sou geógrafo de formação, formado aqui na Universidade Federal Fluminense, mestrado em geografia, doutorado em geografia, sabe como é que é? Mas, ao mesmo tempo, doutorando em geografia, na verdade, agora terminando, mas já há aproximadamente 10 anos desenvolvendo a interface entre a geografia e a saúde mental no âmbito de um debate sobre os desafios com uma abordagem de território para a saúde mental, né? Então, essa era a pegada que eu vinha como alguma possibilidade de contribuição, né, como geógrafo nesse debate, e até que a gente começa a migrar para o âmbito da cidade, né, a cidade como foco. E por que eu estou falando da cidade? Por esse conjunto de revogaços, né, esse conjunto de desmonte da saúde mental está dentro de um projeto de vida, né, totalmente oposto a esse projeto de vida que a luta antimanicomial vem pautando. Então, o engajamento no GT4 veio justamente da possibilidade da gente pensar como a gente poderia, num cenário em que a gente está correndo atrás de uma máquina muito bem montada, porque isso é algo importante situar, né? A gente faz a crítica interna do quão ignorante que são os comentários e as pegadinhas, isso é uma grande cortina de fumaça. Bem, na verdade, a gente tem uma máquina muito bem montada, operando numa velocidade que muitas vezes fica até difícil da gente acompanhar, né? E um instrumento que o GT4 pensou foi justamente a possibilidade de produzir um mapeamento dos grupos de pesquisa, né? Os grupos de pesquisa, como o senhor colocou muito bem, eles fazem uma trajetória de grande importância na consolidação dos serviços das redes, né? E de conexão aí bastante orgânica com os avanços em termos da discussão sobre o que é cuidado, sobre o que é saúde, né? E em termos de educação permanente, mas, por outro lado, do ponto de vista da produção de dados e informações em termos de ferramentais para que a gente vá disputar essa arena política, a gente viu uma dificuldade muito grande em termos de centralização dessas informações. Elas estão dispersas em uma tese, uma dissertação, um grupo de pesquisa, uma parceria institucional com um núcleo, mas, ao mesmo tempo, em termos nacionais, para que a gente pudesse centralizar esses dados, essa informação, essa produção, para poder emitir, de fato, um posicionamento na arena política que nos desse uma argumentação mais sustentada a essas críticas infundadas, como a crítica de que redução de danos não é resolutiva, mas que redução de danos não é resolutiva. Não, mas a gente tem os dados de pesquisa de redução de danos que está dizendo aqui. Tem aqui todas as taxas. Redução de danos não são só as taxas sobre resolutibilidade. Por outro lado, dependendo da arena, a gente usa da linguagem de acordo com as arenas que a gente vai disputar. Ela não se resume a essas informações, mas essas informações são fundamentais. Então, a ideia de elaborar um mapeamento dos grupos de pesquisa partiu dessa demanda e necessidade de compreender quais são os múltiplos perfis em termos de produção de conhecimento dentro dos grupos de pesquisa que tangenciam esse debate. Uns são realmente muito centrados em termos da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica, mas a gente também tem grupos de pesquisa lá na bioética, que tem um eixo que dialoga com a saúde mental, que produz coisas fantásticas, e não necessariamente a gente, às vezes, que é da mesma instituição, né? Ainda mais o senhor conhece a realidade na Unesp, né? São dezenas de campos, às vezes, se dentro do mesmo prédio a gente tem 5 cursos e a gente não conhece os mesmos grupos naquele mesmo prédio, que dirá em termos de escala nacional, em termos de escala de dinâmica, considerando, inclusive, a multidisciplinaridade que se enquadra o debate sobre a saúde mental, né? Tem um grupo na enfermagem, na saúde coletiva, na medicina, na bioética, mas tem um grupo na geografia da saúde, tem um grupo na sociologia, na antropologia. Então, a ideia foi conseguir fazer um mapeamento desse cenário
E daí, no primeiro esforço, conseguimos chegar a umas perspectivas muito interessantes, né? Não em termos de resultado, mas na montagem, que foi o desafio de montar esse mapeamento numa realidade tão diversa. Porque há uma diversidade muito grande, até em termos institucionais. Há grupos de pesquisa em termos, por exemplo, de institutos federais. E os institutos federais são outras formas de organização que não os programas de pós-graduação tradicionais da Universidade Federal. Há grupos de caráter mais endógeno, que estão mais estruturados de acordo com seus próprios perfis ali, que são os próprios professores do programa. Há grupos mais exógenos, que são verdadeiras redes. Então, dar conta dessa diversidade em termos de financiamento. Tem grupos que não têm nenhum financiamento. Tem grupos que têm financiamento de parcerias internacionais. Tem grupos que são em rede, mas com pesquisadores de vários outros países. Tem grupos e aí não há questão de qual de mais inserção ou menos inserção. Tem grupos de pesquisa de foco local, diretamente articulado com equipamentos e serviços de uma realidade local e que tem uma importância tremenda na organização e garantia do direito à saúde nesses contextos e realidade. Essa diversidade deu origem a um formulário, né, e eu estou fazendo essa fala muito no sentido de um convite a todos que estão na live, né, para que venham compor esse espaço, venham dar conta de trazer as informações, porque e aí eu vou pedir, Daniel, só para compartilhar a tela aqui, eu gostaria de fazer uma dinâmica muito rápida com vocês, né, que é zapear pelo formulário, né? Uma das grandes questões do mapeamento, e eu coloco para vocês como geógrafo, nesse ponto falando, é que o mapeamento não é uma questão de resultado, né? Ele é uma linguagem. O mapeamento é um texto. E todo texto envolve toda uma construção cultural sobre o que escrever e o que ler. E como querer ler ou não ler um mapa. Criar um conjunto de formulários não necessariamente garante, né, embora garanta tecnicamente, né, que possamos estar dando conta já deve estar projetando aí para vocês, embora ter o formulário e a tecnologia para poder transpor isso na produção dos mapas, né, e fazer leituras mais complexas do cruzamento de dados, né, em termos geoespaciais, isso não garante necessariamente, isso não avança sem uma cultura do mapeamento. É preciso que os grupos se questionem, é preciso que as pessoas se questionem quem está ao meu lado. Quem está do meu lado pesquisa o quê, como, quando, onde? Quem está no norte pesquisa o quê, como? O que está acontecendo em Manaus agora? É óbvio que esse é um dos grandes papéis centrais dos encontros das associações, seja a Brasco, a Brasme, a própria Rede Unida, e dos encontros de redes de pesquisa. Por outro lado, a possibilidade de uma cartografia nesse sentido nos permitiria ter uma análise mais complexa das dinâmicas regionais, da distribuição dos perfis de grupo, do que é pesquisado em termos de linhas de pesquisa, por exemplo, tornando possível que um mapeamento coletivo viabilize que grupos de qualquer lugar do país possam automaticamente acessar esses mapas e buscar autonomamente se articular com os achegados, né? Diríamos aqui no Rio, com os chegados, né? Com os mais próximos em termos de potencialização das lutas. Então, esse mapeamento que partimos do princípio de um mapeamento coletivo, no sentido de que ele é uma construção coletiva sobre a entrada de dados, e, ao mesmo tempo, ele é para ser de disponibilidade pública e de acesso universal, ou seja, os resultados desses mapeamentos e a própria base de dados de mapeamentos, conforme nós pensamos a FASB, é de acesso público, livre e universal, para que os próprios grupos possam produzir informação a partir desse automapeamento. Ele vai partir de um conjunto estrutural de informações que partem da descrição dos grupos de pesquisa, né, não só em termos de nominação, se esse grupo é institucionalizado ou não, espaços para contato que são fundamentais, né, para aproximar a parte de articulação e descrição
desse grupo de pesquisa, mas que também nos viabilizam fazer uma análise mais regional dessas localizações e, principalmente, através do endereço, poder gerar mapas de localização para entender essa relação entre a localização de um grupo e a distribuição daquele grupo em relação aos demais, né? A partir dessa caracterização do grupo, da descrição do grupo, a proposta é que a gente possa ter um espaço de caracterização, né, através de perguntas em termos de associação com programas de pós-graduação, mas principalmente sobre níveis, por exemplo, de atuação junto a RAPs, junto aos CRAs, a RAS, né, onde se circunscrevem os CRAs, a SUAS, a educação e outras redes intersetoriais e ações intersetoriais, nos permitindo também mapear qual é a maior incidência de presença desses grupos de pesquisa em termos de equipamentos e serviços, né? Nas RAPs, na RAS, na SUAS, educação intersetorial, mas também entender um pouco da composição desses grupos, não só pelo número total de integrantes, mas pela sua composição interna. Estudantes, técnicos, trabalhadores do SUS, do SUAS, e principalmente, talvez, a viabilidade da gente descobrir muito claramente, né, de uma leitura geral, fazer uma avaliação sobre a participação dos usuários das RAPs na composição dos grupos de pesquisa e, portanto, no desdobramento disso em termos de realização e produção de conhecimento por aqueles grupos, né? Tal qual também a inserção desses grupos em outras instituições, em termos internacionais, regionais, locais, né? Encaminhando, portanto, o formulário, ele traz um pouco da dimensão do universo da pesquisa. E isso que é bacana, a gente poder ver, gerar sínteses, né, sobre o que está sendo pesquisado, né, em termos de linhas de pesquisa gerais, né, que são muito diversas, porque são nominadas de forma diversa, mas também em termos de grupos temáticos, o que a gente chamou de grupos de temas, como a sua linha de pesquisa, as linhas de pesquisa do seu grupo, elas poderiam ser enquadradas nos temas como direitos humanos, cidadania, políticas públicas? Sim, não? Esse conjunto, né, que parte por 10 grupos temáticos, nos permitiria, por exemplo, ter uma leitura da distribuição desses debates, desses grandes temas, no território nacional, né, a partir dos grupos de pesquisa. E encaminhamos esse formulário claramente a partir de um mapeamento da posição de financiamento desses grupos de pesquisa. É fundamental isso, considerando, inclusive, que a ideia do mapeamento, embora ele tenha uma perspectiva de potencializar a articulação para conseguir produzir informações que sustentem uma disputa em termos de garantia de direitos e evitar, né, uma contra-reforma psiquiátrica, ou, em alguns termos, uma anti-reforma psiquiátrica, né? Mas também ele nos permite compreender um pouco e atuar um pouco no cenário de desmonte do financiamento de pesquisa no Brasil, que tem sido duramente atacado em termos de desfinanciamento e desmonte da CAPES, centralização de financiamento em linhas de pesquisa em específico. Então, não só o mapeamento busca entender o que nós produzimos e qual é o nível de inserção do que esses grupos de pesquisa produzem e como isso se distribui do ponto de vista territorial no país, como ele também busca compreender quais são as formas de sustentação desses grupos de pesquisa. Com esse encontro dessas informações, poderemos também dar conta de afirmar sobre a prioridade e importância do financiamento de pesquisa, do financiamento de projetos, né, para quem não atua com financiamento direto de editais de pesquisa de fomento, mas que trabalha com projetos, né, fomento de instituições internacionais, ter uma noção nesse sentido. O que nós conseguimos até agora, né? E aí essa é uma das grandes... para encaminhar nossa conversa aqui e abrir um pouco esse diálogo, nosso grande desafio tem sido em termos de engajamento,
né? Nós conseguimos ter respostas muito bacanas em termos de articulação. A parceria da Rede Unida tem sido prioritária, da Abrasco, da Abrasme, na divulgação, no pedido aos grupos que venham a preencher esses formulários, e principalmente através de um trabalho muito bacana que foi desenvolvido com base na plataforma Sucupira, fazer o levantamento dos e-mails dos programas de pós-graduação que poderiam ter grupos, né, que pudessem estar dentro do horizonte desse mapeamento, né? Ou seja, e-mail de pós-graduação das pós-graduações em sociologia, em antropologia, não só apenas as de saúde. Isso nos criou uma rede de e-mails de mais de 500 convites, 600 convites. E a grande proposta também dessa live é conseguir estar impulsionando essa mobilização, né? Temos potencialidades muito interessantes com essa ferramenta, né, sendo apropriada, e aqui a ideia de desafiar é a gente conseguir entender também o que a gente tem de resultado parcial aqui com a mão na massa, e embora só tenhamos, nesse momento, né, 55 respostas, né, de um horizonte aí amostral bem maior em termos nacionais, né, a gente está ponderando aí que talvez haja em torno de 300, 400 a quase 500 grupos de pesquisa no Brasil, vinculados e que têm linhas de pesquisa, né, sobre a questão da luta antimanicomial, reforma psiquiátrica e saúde mental, mas há alguns dados interessantes, como, por exemplo, dessas respostas, a concentração regional delas, com uma predominância desses grupos de pesquisa na região sudeste e apenas uma resposta na região norte. Isso nos leva a pensar um pouco sobre a estrutura da universidade do país, mas, e aí eu queria encaminhar nossa conversa a partir dos dados que nos trazem sobre a atuação direta em equipamentos e serviços da RAPS, RAS, SUS, Educação Intersetorial, em que a gente tem aqui uma alta predominância dessa inserção dos grupos de pesquisa nos equipamentos e serviços e políticas intersetoriais, o que remonta e, de uma certa forma, corrobora isso que o professor Silva acabou de colocar, mas, e aqui uma lista bastante interessante de quais são esses equipamentos, né, que a gente depois vai ter esse esforço de sistematizar, mas, principalmente, eu queria deixar para vocês aqui uma coisa super bacana, que é em termos temáticos. Dados interessantes como... só um minuto, que a gente, óbvio, isso aqui é um parcial, né? Apenas porque a gente está circulando aqui apenas para essa live, mas nós temos, por exemplo, uma realidade aqui de 18 dos grupos de pesquisa com uma inserção internacional, com uma escala de atuação internacional ou regional, né? Internacional, nacional e regional. E apenas 2 circunscrevendo para uma escala local, ao mesmo tempo em que temos toda uma distribuição super interessante sobre os debates temáticos que a gente aliou nos grupos temáticos, como, por exemplo, uma grande maioria dos grupos que responderam situando que a linha de pesquisa em termos de direitos humanos, cidadania e políticas públicas, uma grande maioria em termos de desinstitucionalização, reabilitação psicossocial e produção do cuidado, também um grande foco em educação e saúde e formação profissional, mas não necessariamente em termos de planejamento em saúde e gestão de serviços, onde aí essa estatística já cai para quase 50% dos grupos, e a mesma coisa em termos de saúde, epidemiologia e determinantes sociais. Esse dado se contrapõe, também é interessante pela presença de linhas, né, que fazem o debate sobre teorias, histórias e perspectivas em sofrimento mental, ou seja, que tem uma preocupação aí de debate teórico, metodológico e epistemológico, né, muito marcante, também com debate sobre cultura, diversidade, loucura e saúde mental, mas, de forma geral, por exemplo, nós temos uma ainda pouca presença, pelo menos nesses grupos que responderam, sobre o tema das interseccionalidades, identidades e saberes tradicionais, por exemplo, que já cai para algo em torno de 50% dos grupos, o que significa que dos mais de 50 grupos, praticamente aí 30 grupos, né, 27 grupos, não passam
por esse debate sobre as interseccionalidades, identidades e saberes tradicionais. Portanto, o meu papel nessa live era mostrar possibilidades, apresentar um pouco para vocês dessa ferramenta que eu construí, fazendo uma provocação em termos da necessidade da gente se engajar, né? A gente, ao longo da história da reforma psiquiátrica, nós produzimos muitas ferramentas bacanas, né? E essas ferramentas, elas estão aí para ser usadas, né? A gente conseguiu montar uma estrutura muito interessante com esse mapeamento para uma atuação mais ampliada, né? Também no termo da geração dos dados, mas o grande objetivo é que esse mapeamento, como um mapeamento colaborativo, ele sirva aos grupos de pesquisa, né? Ele sirva à FASM, às frentes, à luta, mas, fundamentalmente, aos grupos de pesquisa também. E, nesse sentido, como mapeamento coletivo, que ele fique como uma base disponível, né? Sempre atualizada, muito no sentido de uma perspectiva mais em termos de um observatório, que nos permita estar usando desses dados para estar produzindo reflexões. São muitas reflexões possíveis, como, por exemplo, só o mapa de localização dos grupos de pesquisa contraposto ao mapa de presença de CAPs já seria bastante indicativo para nós, por exemplo, sobre as zonas em que a gente tem serviços, mas a gente não tem ali uma presença física ali, direta, né, de grupos de pesquisa, seja via institutos, seja via universidade. Então, gostaria... tem muitas outras questões que a gente pode falar sobre mapeamento, mas o grande objetivo da minha fala nessa live era trazer um pouco, mostrar um pouco dessa ferramenta e trazer um pouco das suas potencialidades e também limitações, porque a luta antimanicomial não são apenas os grupos de pesquisa, né? Isso é uma coisa muito importante que se decanta não só da fala do Silvio, mas da experiência histórica, mas, ao mesmo tempo, é preciso... entendendo as limitações de um mapeamento de grupos de pesquisa, iniciar uma cultura desse tipo de mapeamento, que nos permita uma visão mais da totalidade de um fenômeno no território nacional, garantindo que a gente consiga estar dialogando essas distribuições na totalidade do território nacional com a realidade local, seja dos grupos de pesquisa, seja dos CAPs, né? São ferramentas também para a gente começar a pensar estratégias de automapeamento, de mapeamento coletivo, de mapeamento participativo, descentradas do poder público. Uma autonomia de falar sobre nós, conosco, para nós, a serviço, né? Então, é uma proposta de descentralização desse tipo de informação. Há, por exemplo, na Sucupira, todo o mapeamento dos programas de pós-graduação, mas, por exemplo, os dados da Sucupira não são abertos. E aí gostaria de colocar assim, qual é o papel dos dados públicos na instrumentalização das lutas. Eu vou chamar, então, o Silvio de volta aqui nesse grande bate-papo, para que a gente possa dialogar um pouco, inclusive deixar confortável o Silvio, se ele quiser, antes da gente abrir para as perguntas, tecer algum comentário no sentido da ferramenta, alguma coisa, ou se quiser abrir diretamente para o que está sendo colocado lá no chat. Fica à vontade, Silvio. Não, acho que a única coisa que eu queria fazer é parabenizar e ressaltar a importância desse tipo de levantamento mesmo. Você citou em algum momento assim, às vezes no mesmo prédio ou no mesmo departamento você tem pessoas que desenvolvem ações que não necessariamente se conversam, né? Quanto mais você pensar isso de maneira mais nacional, né? Então, acho que parabenizo, acho que é importante. Eu já respondi o formulário e eu acho importante esse chamamento para que as pessoas possam, de fato, fazer isso para que a gente tenha
Acho que mais clareza mesmo né, de como andam esses trabalhos e tal. Isso que eu estava falando um pouco da literatura cinza, que na real a gente não tem muita informação, né? A gente vai fazendo as coisas vão acontecendo, mas a gente tem, às vezes, no máximo, a informação mais local, mais regional, sobre articulações, sobre redes, e o que a gente tem é uma rede muito informal, na verdade, né? A gente vai sabendo das coisas meio pelas nossas redes pessoais. Então, ter uma pesquisa séria, com levantamento, com sistematização, com análise dos dados, acho extremamente relevante e importante. Então, aproveito para parabenizar e dizer o que depender de mim, eu estou por aí divulgando o link, enfim, tá bom? Bom, então, conforme foi colocado aqui, há algumas perguntas, algumas coisas que foram colocadas aqui no chat no YouTube. E Daniel, se você puder habilitar a pergunta diretamente, ou se não houve nenhuma pergunta específica, gostaria de problematizar. Ótimo, temos uma aí. Enquanto fazemos uma conversa a partir do que foi colocado aqui, gostaria de fomentar, né, que as pessoas que estão vendo essa live possam estar colocando perguntas, dúvidas, não só em relação ao mapeamento, mas problematizando o que a gente está debatendo aqui, né? A Graça Louleiro, muito obrigado, Graça, pela participação, do Espírito Santo, ela botou que é muito importante termos grupos de pesquisa, até porque elas apontam dados importantes para nós, que temos sede de saber cada vez mais sobre as nossas bandeiras de luta. Isso é interessante, né? E aí eu vou fazer um gap aqui para, então, botar a bola em campo com o professor Silvio, enquanto outras perguntas e comentários vêm surgindo. O Rafael Henrique Travla colocou um comentário bastante interessante. Sou usuário do CAPES em Joinville, Santa Catarina, servidor técnico administrativo no IFE, Santa Catarina, onde já fiz 3 pesquisas aplicadas sobre saúde mental entre 2009 e 2015. É muito importante essas iniciativas, né? A bem da verdade, o que a gente vive é um conjunto, uma grande efervescência de produção histórica de muitas pesquisas e estudos em todo o território nacional. E o nosso investimento sempre foi em termos dos encontros nacionais, né? Seja da Brasco, seja qual for, mas os encontros nacionais. O que tem uma dificuldade aí em termos da estrutura de um próprio encontro, né? Que envolve muitas vezes deslocamento, apresentação de trabalho, custos, etc, etc, etc. Nem sempre todas as pessoas estão na academia com alguma condição de sustento, por exemplo, em vir para um congresso, por mais que o congresso viabilize vinda de grupos de movimentos sociais, um congresso ainda é um congresso, é um panorama muito importante, mas que infelizmente ainda não dá conta de algumas outras pesquisas que estão aí dispersas. Então, eu queria, nessas contribuições, né, fazendo coro a elas, colocar uma bola em campo como pergunta transversal aqui, que é qual é a importância e o papel dos grupos de pesquisa na luta antimanicomial, né? O Silvio deu a dica em relação à importância na formação dos serviços e da rede de serviço, na garantia das políticas no Brasil, mas a gente poderia se perguntar, né, sem ter o resultado do mapeamento, por exemplo, de que forma esses grupos de pesquisa eles têm em sua composição usuários. Quais são os usuários que produzem pesquisa? Né? Acabamos de ter um exemplo aqui, mas esses usuários estão onde em termos da produção de conhecimento acadêmico? Muito embora haja uma produção de conhecimento de caráter qualitativo e tão acadêmico quanto, mas em termos de circularidade das instituições, é importante saber onde estão esses grupos. Então, Silvio, se você quiser tecer mais alguns comentários, temos aí, são 6h15, eu já estou falando em círculos, esperando a movimentação aí do pessoal no chat, mas se puder falar um pouco sobre o protagonismo dos usuários nessa questão da importância dos grupos de pesquisa, será algo super bacana. Assim.
Eu acho que esse aspecto importante, né? Essa participação dos usuários em pesquisa de uma maneira mais protagonista, mais ativa, ela ocorre bastante nos países anglo-saxões, né? A gente tem uma rede bastante importante de usuários ou ex-usuários que produzem pesquisas, enfim. Tem uma pessoa importante que é a Diane Rose, que é mulher do Nicholas Rose, que era do King's College, agora eles estão indo para Adelaide, na Austrália. Mas, enfim, eles têm esse movimento. E é interessante porque, às vezes, a gente comentando como é o nosso métier, o nosso cotidiano, eles ficam meio indignados porque eles acham que a pesquisa no Brasil ainda é muito tutelada. O que significa isso, né? Quer dizer, há uma relação não horizontal entre as pessoas que estão pesquisando e os usuários, né? A gente ainda, embora existam muitas pesquisas participativas que foram feitas em especial a partir dos anos 2000, elas ainda, até por conta um pouco de como foi se constituindo a história do movimento da luta antimanicomial, que é esta participação mais intensiva de trabalhador, usuário, familiar, etc., etc., na hora de fazer a produção de conhecimento, a gente ainda talvez esteja buscando encontrar um jeito importante, interessante, que o usuário não apenas seja aquele que dê um depoimento para a pesquisa, mas, de fato, produza conhecimento, né? Quer dizer, esteja junto com os grupos de pesquisa. Eu acho que a tua pergunta, quer dizer, quantos usuários estão participando ativamente dos grupos de pesquisa e mesmo não sendo universitários, né? Porque eu acho que isso é uma coisa importante. Sim. Quer dizer, participar de um grupo de pesquisa, você não precisa ter um diploma universitário para estar lá, né? Quer dizer, a característica dele é fazer produção de conhecimento. Então, há muitas maneiras de você participar de um projeto amplo de pesquisa, não sendo universitário, não tendo diploma universitário, porque esse é um grande problema nosso também, né? Que enfim, boa parte do nosso campo né, dos usuários dos serviços de saúde não corresponde à pirâmide educacional que tem o Brasil, né? Quer dizer, é composta muito mais de pessoas que têm até o ensino médio do que os 2, 3, 4 ou 5% que possuem título universitário. Mas eu acho importante lançar a luz sobre isso. Acho que são poucos os grupos de pesquisa, pouquíssimos, que têm uma participação mais ativa dos usuários, e pensar um pouco a responsabilidade nossa como pesquisadores de fazer projetos que cada vez mais incluam esses usuários, né? Eu estou começando a desenhar um projeto junto com algumas pessoas que eu estava comentando, que é o Eduardo Mourão Vasconcelos, tem uma ex-orientanda minha, Ana Flores, que ela atualmente faz um pós-doutorado em Yale, e a gente está aproveitando um espaço que a revista Lancet abriu. A revista Lancet tem uma comissão de saúde mental, e ela está abrindo espaço exatamente para fazer esse levantamento das produções acadêmicas de usuários, né? Então, a gente está um pouco... Então, junto com a tua busca de pesquisadores, a gente também vai entrar daqui a pouco nessa, assim, quantos estão... Porque é exatamente para dar essa visibilidade, não apenas dar visibilidade, mas também disparar esse movimento das pessoas irem atrás, enfim, abrir essa possibilidade. Isso que você está colocando, Silvia, é muito interessante, até fazendo coro com a pergunta da Ana Paula Lima, né? Como a pergunta da Ana Paula é como vocês veem a participação como vocês veem a perspectiva dos desafios da participação das universidades nos fóruns das RAPs, para a construção de demandas de pesquisa implicada com impasses reais do mundo do trabalho, numa perspectiva do SUS como rede escola, mas que, ao mesmo tempo, a gente poderia ampliar aqui para um analisador muito interessante, que é como, nessa situação de pandemia, são muitos os mapeamentos que estão sendo feitos em termos de saúde mental. Você está colocando a questão da produção dos usuários nessa iniciativa, a gente fazendo o mapeamento dos grupos de pesquisa, a Fiocruz, por exemplo, desenvolvendo o mapeamento das práticas inovadoras na atenção básica, das práticas inovadoras na situação do Covid. O que eu gostaria, né, fazendo esse diálogo com a pergunta da Ana Paula, é colocar em que medida a gente não se conhece, né?
É um pouco o que eu estava dizendo, né? O quanto a gente precisa, por isso eu acho extremamente importante isso, o quanto a gente precisa é, ter clareza de quantos são essas pesquisas. Eu acho, respondendo um pouco a Ana Paula, eu estou com uma coisa. Qual é o papel da universidade nessa história, né? A universidade, ela pode dar as costas para a sua comunidade e ficar produzindo conhecimento absolutamente narcísico, que a gente tem também muito disso, né? Sem nenhuma repercussão imediata, ou, né, dependendo do seu setor, começar a produzir conhecimento que atenda às necessidades da sua comunidade. Eu acho que nós, que somos os acadêmicos que trabalhamos no campo da saúde mental, temos esse compromisso de fortalecer no entorno da universidade, no entorno da comunidade na qual a universidade que trabalhamos está colocada, fortalecer o máximo possível exatamente essas ações da RAPS, esses levantamentos, esses conhecimentos, né? A universidade tem que ser porosa a essas demandas. Aqui em Assis, a gente, enfim, durante muito tempo, eu tinha um projeto de extensão que basicamente contribuía de uma maneira extremamente importante para os equipamentos aqui, né? Digamos, eu sempre falava assim, se não fossem os estagiários, né? Não no sentido de dar vida aos serviços, e isso alimentava, os estagiários viraram pesquisadores, viraram trabalhadores, tem muitos, a Larissa, por exemplo, que está aqui, foi uma das minhas estagiárias, que é um pouco essa perspectiva, né? E eu vejo muito isso, o papel da universidade, de estar porosa e aberta, não apenas a saúde mental, né? Estou falando de saúde mental um pouco por conta do nosso campo, mas... E acho que a pandemia colocou muito em xeque a universidade, né? Não apenas a universidade, porque o financiamento das pesquisas também, né? Quer dizer, recentemente, assim que o Butantan anunciou que estava fazendo a Butanvac, o Ministério da Saúde falou, o pessoal da USP de Ribeirão Preto também, em convênio com o Ministério da Saúde, está produzindo uma vacina. Só que aí, 3 semanas depois, o Ministério da Economia cortou o recurso, eles não têm mais grana para fazer. Aliás, não tem mais grana para as necessidades básicas das universidades federais, várias delas estão ameaçando fechar daqui 2, 3 meses, porque não tem mais orçamento, enfim. Porque essa também é uma questão, né? Enfim, coloca em xeque não apenas o papel da universidade, mas aí como a comunidade também defende a universidade que está perto dela, né? Defende a universidade que está produzindo conhecimento que vai enfim, na perspectiva dela. Não sei se eu respondi a Ana Paula, mas acho que tem essa perspectiva que é o papel social da universidade, a função social dela, né? Enfim, que, afinal de contas, a gente está aqui para quê, né? Numa perspectiva quase civilizatória, né? Quer dizer, qual produto, relação social, qual sociabilidade a gente está apostando, a gente está ajudando a construir, enfim. É interessante, faz eco com essa sua fala, assim, que faz um eco bastante de resposta, de encaminhamento até de algumas questões que o Rafael Henrique Travla colocou, né, de que medida a coexistência de comunidades terapêuticas de cunho religioso foi responsável pelo fim da RD como política da redução de danos, como política ao atendimento de usuários, crack, álcool e outras drogas, mas eu queria ampliar nessa conversa. Bom, aí tem uma segunda logo em seguida, mas que está no mesmo contexto, né, como inverter as estruturas do poder psiquiátrico, onde o médico é o protagonista, o restante da equipe coadjuvante, e o usuário figurante de seu próprio tratamento, que acaba caindo na tutela. E trazendo o papel, uma terceira pergunta, que eu acho que dá para ir num bloco só, né? Qual é o papel da universidade a fim de sensibilizar a sociedade organizada para que exerça controle social e lute por investimentos nos serviços da rede de atenção psicossocial? E aí, antes de passar esse contexto, né, queria colocar um comentário importante que a gente, infelizmente, tem que discutir, assim. Legalmente, comunidade terapêutica é RAPS.
e aí quando, deixando essa pergunta para o Silvio responder, mas é algo para se pensar, é papel da universidade dizer que comunidade terapêutica descaracteriza RAPS. É papel da universidade subsidiar encaminhamentos em termos de denúncia de tramitagem sobre a constitucionalidade, por exemplo, dessa lei que foi aprovada. É papel levar para o Supremo. Mas para a gente levar para o Supremo Tribunal, a gente precisa ter uma construção muito clara sobre o porquê comunidades terapêuticas não são RAPs. E essa discussão não passa só em termos de que a gente está debatendo aqui no âmbito acadêmico, ela passa por várias outras minuciosidades. Outra dimensão, por exemplo, central é a perspectiva da saúde mental privada. E aí eu não estou falando necessariamente dos hospitais psiquiátricos privados, eu estou falando sobre o papel da universidade, por exemplo, a pensar a questão da medicalização, que já vem feito, né, sobre a medicalização da vida e a patologização e a expansão de uma rede que são importantes, mas de consultório de atendimentos psicológicos e psiquiátricos, por exemplo, muito conectados numa perspectiva de um mercado, de uma ampliação de um nicho de mercado, não necessariamente articulados com o que a gente entende por atenção psicossocial, com o que está em termos de SUS como atenção psicossocial, mas que opera como um mercado em paralelo aí, que se expande, garantindo cada vez mais espaços, né? Então, Silvio, se você puder comentar um pouco sobre a importância da universidade, né? E esses desafios do poder psiquiátrico em termos de consolidação de RAPs e de estruturação de uma RAPs que é de acordo com o paradigma da atenção psicossocial propriamente dita, seria um prazer. A gente vai ficar aqui até amanhã cedo, porque você colocou pontos que a gente vai discutir, mas vamos lá. Em relação à comunidade terapêutica, acho que a gente já tem, o Conselho Federal de Psicologia, uns 2 anos atrás, fez um relatório, aliás, eu e toda a gestão do Conselho Regional de Psicologia fomos processados judicialmente pelas comunidades terapêuticas por conta daquele relatório, processo esse que foi acatado pelo Ministério Público e por pouco a gente não perdemos nossos direitos, enfim. Mas estou dando esse exemplo que é assim, para evidenciar o poder econômico que está por trás dessa exceção que foi feita pela lei, porque é exatamente isso, ela não é RAPs, né? Enfim. A não ser que eles, de fato, sejam, primeiro pelo nome, né? Isso daí não é comunidade terapêutica nem aqui, nem na Inglaterra, onde ela foi inventada. Né? O termo, aliás, é uma degradação da palavra comunidade terapêutica, porque, num certo sentido, o CAPS é uma comunidade terapêutica, né? Guardando a essência da ideia da comunidade terapêutica do Maxwell Jones, enfim. Na verdade, elas são instituições religiosas de reclusão religiosa, né? Ela não tem a ver com... Porque você colocar uma coisa aparentemente científica, né, comunidade terapêutica, que é um conceito, que tem né, em algo que não tem nada a ver com isso, né, que na verdade é um retiro espiritual. Né? Você tem um retiro espiritual em clausuração e uma perspectiva fundamentalmente baseada em critérios religiosos, etc, 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 embora. Enfim. Então, é um erro, já tem denúncias, né, já tem o relatório do Conselho Regional de Psicologia, enfim, etc, etc. Já tem algumas produções acadêmicas também denunciando, etc, etc. Mas é um jogo de poder aí, né? É um jogo de força e poder econômico que hoje... não tem a ver apenas com a comunidade terapêutica. A comunidade terapêutica é uma das faces, talvez, desse grande movimento de evangelizar, não é evangelização, porque não seria o termo adequado, mas, enfim, de transformar o Estado do Estado laico em Estado cristão, né?
acho que quase na perspectiva do Estado Islâmico, né? Só que em vez do Torão tem, em vez do Corão, tem uma outra perspectiva. Enfim, eu acho que a gente tem como responsabilidade acadêmica denunciar isto, né? Denunciar através de pesquisas, dos espaços, enfim, e denunciar também o poder econômico que está por trás disso, né? Quer dizer, como eu disse na apresentação, a gente tem mais de 2.000 comunidades terapêuticas, tem mais comunidade terapêutica que o CAPS-AD. Então, tem algo muito errado nisso, né? E hoje, do ponto de vista da formação da política, a política de governo, porque tem um governo no poder, a política de governo não é a política da atenção psicossocial, ela não é a política que a gente tem construído nos últimos anos, é uma política de retrocesso, né? Então, nesse sentido, o poder da caneta do Ministério da Saúde vai num outro sentido. Quer dizer, o que a gente pode tentar contestar é via, como você disse, Poder Judiciário, Ministério Público, enfim. Mas aí a gente precisaria de uma grande mobilização da sociedade, etc, etc. A gente tem mobilização da sociedade para tantas coisas, para tantos temas hoje em dia. Então, isso seria mais um dos tantos, né? Devastação da Amazônia, enfim, a gente está num governo da necropolítica, né? Enfim. Então, acho que tem esse aspecto. E falando em poder, né, pegando a questão do Rafael, eu acho que o que a gente propõe quando a gente está falando dos grupos de pesquisa é exatamente tentar quebrar essa hegemonia de um certo saber de um determinado campo, né? Porque se você olhar os grupos de pesquisa, quase todos eles são multiprofissionais, né? Você pode ter grupos de pesquisa como o nosso, na Faculdade de Psicologia, mas que ele tem a participação de muitos outros profissionais, assistentes sociais, psicólogos, etc. E psiquiatras também, né? Então, eu acho que a gente tem uma pegada a partir, não apenas a partir da academia, mas principalmente a partir dessas nossas práticas. Mais legal é o CAPS em que a equipe consegue ser uma equipe horizontal, né? Mais legal é o CAPS que as pessoas conseguem conversar, fazer um plano juntos, enfim. O primeiro CAPS do Brasil, o CAPS de Cerqueira, nós éramos assim, éramos uma equipe absolutamente horizontal. A diferença que se estabelecia entre a gente não era se eu sou médico, psicólogo, enfermeiro, TO, era de outra ordem, era por concepção de ideias, modos de tratamento, né? A gente, os psicanalistas lacanianos mais, outros basaglianos, outros junguianos, enfim. A gente tinha diferentes posições que estavam em outro campo que não qual... Então, eu acho que faz parte da essência da atenção psicossocial essa perspectiva do coletivo que é horizontal, e nesse sentido o poder também. Agora, isso a gente não faz da noite para o dia, né? A gente não consegue mudar, né? A gente tem uma história de 30 anos versus 3 séculos, né? 2 séculos de existência do poder psiquiátrico, da formação. Então é algo que nossa geração não vai ver esta questão ser ultrapassada, mas a gente vai continuar colocando isso como um ponto inegociável, né? Não existe saber superior ao outro nesse nosso campo. Todos os saberes são importantes, e não apenas os saberes produzidos no interior da academia, mas todos os saberes, inclua aí os saberes populares, os saberes alternativos, etc. A gente está numa outra pegada civilizatória, né? Quer dizer, nesse sentido, a gente olha para uma sociedade em que o poder não se dê por conta de uma tradição hierárquica secular que vem, mas que se dê exatamente nisso de respeitar as pessoas, respeitar o direito das pessoas, respeitar as opiniões, enfim. Mas não é algo que vai acontecer da noite para o dia. A universidade tem um grande papel aí, e é um paradoxo, porque se tem uma instituição hierárquica, é a universidade, né? Quer dizer, ela é altamente hierárquica. Então, quem tem título de mestre não consegue fazer uma pesquisa. Por quê? Porque você precisa ter título de doutor, né? Quer dizer,
Para você ganhar uma certa autonomia na universidade, você tem que ser doutor. Aí, para você ganhar uma certa autonomia um pouco maior, você tem que ser livre docente, professor associado ou professor titular, e ela é altamente hierárquica, né? Mesmo os grupos de pesquisa, às vezes você tem imensos projetos de pesquisa que são altamente hierárquicos também, né? Que tem o coordenador da pesquisa, que a turma que é do doutorado, a turma que é do mestrado, a turma que é da iniciação científica, enfim. Então, você parte pedaços da pesquisa. Então, é um pouco um paradoxo. Por isso, eu acho importante a gente estimular e tentar levantar quais são os grupos de pesquisa que estão mais nessa pegada de vamos sentar e produzir conhecimento junto, porque a gente tem muito para aprender, né? Muito para aprender a respeito do como é que a gente consegue fazer cuidado e mudar a vida das pessoas sem precisar medicar, por exemplo, que o Lucas colocou essa questão da medicalização da sociedade. Mas tem várias experiências, né, que colocam, e pesquisas que colocam, olha, às vezes é melhor não dar medicação do que dar, enfim, e às vezes você tem usuário falando, eu preciso da medicação, se eu não dou conta das coisas, enfim. Então, a gente tem muito o que aprender ainda, tem muito que, mas nessa perspectiva mais horizontal, de não ter um saber superior ao outro, né? E numa coisa de generosidade, acho que no campo da universidade o que a gente precisa é uma certa humildade epistêmica, sabe? Uma certa humildade de reconhecer, olha, a gente não está com essa bola toda, a gente não sabe tudo e temos mais aqui produzir conhecimento junto com as pessoas. Silvio, eu queria direcionar eu mesmo, né? Até então estou trazendo, dialogando com as perguntas dos colegas que aparecem no chat do YouTube, mas eu queria, muito nessa linha do que você acabou de falar, para a gente pensar um pouco sobre o papel da universidade no contexto de reabilitação psicossocial pós-Covid, considerando que a gente está vivendo uma realidade profundamente massacrante em termos de adoecimento em massa. Se a gente tem uma Constituição moderno-colonial centrada em produção de patologias sociais, talvez nunca a gente tenha visto isso de uma forma concentrada tão grande, pelo menos não a minha geração. A gente não passou por uma guerra mundial, por exemplo, né, que impulsiona essas dimensões. E talvez é o primeiro momento que a gente está vivendo num contexto em que o fator de adoecimento mais grave, muitas vezes, é a falta de esperança. Porque se olha a saída, se tem tecnologia, se tem estrutura, e todo dia a gente acorda, olha na televisão e fala, cara, por que não hoje? E a gente não sabe por que responder não hoje, né? E aquele por que não hoje, às vezes, é a diferença do dia em que, infelizmente, você nunca mais vai ver uma pessoa que estava com você há 3, 4 dias. Ou que você viu ontem passando para comprar pão e quando você vê ela não está mais ali, daqui a 3, 4 dias você nunca mais vai ver aquela pessoa. E todo dia acordando e pensando, cara, por que não hoje? Né? Então, por outro lado, a pandemia, como você já colocou muito bem, ela deixou a universidade, principalmente a academia brasileira, né, a universidade brasileira, não só em termos de demonstrar, né, o que significa cortar verbas de pesquisa, o que significa diminuir a universidade, né, o que significa deixar uma universidade fechar, que até então ficava muito com uma discussão corporativa, porque a sociedade não queria saber da universidade, e dá para entender o porquê também, uma universidade historicamente profundamente elitista, com uma série de dificuldades históricas para a maioria da população acessar, que aparecia como um sonho de consumo quando você entendia que a universidade era importante. Ou então você olhava aquele diploma universitário para baixar a cabeça e falar, doutor, né? Mas, por outro lado, é uma universidade que se viu com muitas dificuldades em termos de seu modus operandi. De ter que produzir conhecimento sem laboratório, porque está todo mundo dentro de casa. Daquelas aulas tradicionais do professor na lousa, de pedir para pegar o texto para tirar xerox para a próxima aula. E aquela aula de 1 ano, do nada, tem que ser uma aula de 2 horas. Porque as pessoas estão dizendo, o que está acontecendo, cara? Eu preciso ter resposta. A universidade se colocou numa situação muito difícil, se viu numa situação muito difícil,
em termos, se por um lado, né, paradoxal, se por um lado fica flagrante sua função social, por outro, se vislumbrou uma dificuldade enorme da universidade conseguir, e aí eu estou colocando a universidade como uma totalidade, não apenas o setor, por exemplo, de fabricação de vacinas, o setor médico avançou, despontou na frente, mas, por exemplo, a própria geografia passou pelo menos um ano aí se olhando e falando, cara, o que a gente tem para dizer? E aí ficou meio perdido, né? Então, como um todo, do ponto de vista da universidade, eu gostaria de trazer essa bola, né? Qual vai ser o papel da universidade na reabilitação psicossocial pós-pandemia? Considerando, inclusive, que a gente está aprendendo mais sociais que estão na salvaguarda dos territórios nesse momento, seja entregando quentinha ou dando banho na galera que não tem o que fazer, do que propriamente com toneladas de conceitos. E eu não estou aqui menosprezando os conceitos, mas é para colocar como um analisador aí, para a gente dialogar mais um pouquinho nessa reta final. Eu acho que eu vejo o papel da universidade nessa perspectiva, que é ir para onde o povo está, né? É ir para começar. É isso que eu estou chamando de humildade epistêmica, né? Quer dizer, colocada em xeque. Ela foi colocada em xeque. Qual a resposta que vocês têm que dar? E a coisa da vacina e das pesquisas, enfim, bom, é isso, né? E a gente precisa de financiamento, mas não é só isso, né? Hoje a gente fala muito da saúde mental, né? De repente, saúde mental virou o grande tema, né? Então ficar isolado em casa traz danos à saúde mental. Então fica isolado no hospital psiquiátrico durante anos para você ver o que te acontece, né? Agora que as pessoas estão se dando conta de que ficar isolado, não ter contato social, faz mal para a saúde mental. Falar, enfim, legal, né? Mas é exatamente isso que, quando a gente fala da luta antimanicomial, a gente apontava. Eu acho que o papel da universidade é juntar gente. Entendeu? Vai ser isso. Vai ser agregar pessoas, vai ser produzir redes de saber, redes de pesquisa, olhando exatamente para isso, né? Onde está a necessidade das pessoas, né? As pessoas não precisam... Eu, num certo sentido, eu sou otimista exatamente por isso. Porque nas comunidades, as pessoas estão se juntando por necessidade, entendeu? Então, estão fazendo ações assim, tipo, olha, eu vou juntar comida aqui, vou compartilhar com o meu vizinho. Isso é solidariedade, sabe? Isso é ter um olhar por o outro, saber que a vida não se reduz ao nosso umbigo, mas perceber que a gente precisa fundamentalmente do outro. E eu acho que quando a gente começar a gradativamente entrar, eu espero, e tenho esperança que as pessoas se deem conta que nós precisamos uns dos outros mesmos. E aí eu acho que é coisa da produção de redes, de coletivos e tal. E uma parcela, né? Porque uma outra parcela, né? Essa negacionista, essa que acha que o vírus tem mais aqui que se contaminar mesmo, etc, etc. Essa não tem jeito, né? Como diria aquele personagem daquela novela, vão arder no mármore do inferno, provavelmente. Mas, enfim, eu acho que nós temos um pouco essa responsabilidade, em especial a gente que trabalha com humanas, né, que trabalhamos com gente, com pessoas, enfim, para saber quais são as perguntas. A gente não sabe quais são as perguntas ainda, a gente só está impactado. Né? Acho que tem muita coisa acontecendo e a gente não sabe direito, porque não sabe qual a melhor formulação de pergunta para fazer para buscar resposta. Porque está muito em cima, a gente está muito... Né? Uma coisa eu sei, não aguento mais ficar fazendo coisas virtuais. É ótimo, né? Eu estou aqui na minha casa, é legal, estamos conversando, né? etc, etc. Mas a vida nossa é feita das marcas que as experiências vão produzindo em nosso corpo. Né? 2020 eu não tenho experiência nenhuma, eu só tenho experiência com contato com o meu computador, entendeu? Legal, interessante, mas eu não senti o abraço de ninguém, eu não senti afeto de ninguém, não fui beber uma cervejinha com as pessoas depois do evento, entendeu? Não tem marca, não tem experiência, né? As experiências que eu tive foram experiências virtuais. Sou um privilegiado. Pude ficar em casa, pude trabalhar aqui. Tudo bem, mas é isso. Eu acho que a gente precisa olhar, por isso é uma certa ambiguidade também, sabe?
Porque boa parte das pessoas da universidade ficaram assim mesmo, né? E aí, faz o quê, né? E aí acho que a gente tem que ir para a comunidade. Outro dia eu estava... A gente coloca o nome do CAP, Centro de Atenção Psicossocial, tal, e outro dia eu estava discutindo com umas pessoas e me veio a ideia de voltar ao velho termo, que é Centro Comunitário de Saúde Mental, sabe? Se voltar essa ideia de que a gente precisa colocar a comunidade no meio dessa história, né? Não um conceito, atenção psicossocial, mas a gente tem que fazer atenção psicossocial na comunidade, né? O que é? Que é cuidar horizontalmente, saber que cada pessoa é uma pessoa, cada drama é um drama, que as respostas não estão dadas a priori, que a gente precisa saber perguntar, e que a gente precisa agregar, produzir redes, né, produzir coletivos, pensar juntos não apenas nós, mas fazer redes internacionais. Tem muita gente, né, um pouco por conta desse trabalho, assim, você já imaginou uma revista tão importante como a The Lancet fazendo a seguinte demanda? Gente, a gente quer saber o que vocês estão fazendo para publicar, entendeu? Problema, tem que publicar em inglês, mas tudo bem, mas percebe, assim, ok, tem uma coisa meio colonial aí, enfim, mas a gente também tem os nossos amigos latino-americanos com quais se a gente não conversa no Brasil, imagina com os nossos parceiros latino-americanos, enfim. Como eu disse, é papo para muitas horas essa, né, mas tentando resumir, eu acho que a gente tem que... A universidade tem que ir para a vida onde ela acontece, sabe? A vida como ela é. E a vida como ela é não é no interior do muro da universidade, é lá na comunidade que está do lado dela, às vezes, sabe? E as pessoas demandam. E quanto mais as pessoas perceberem que a universidade está mais presente, talvez mais as pessoas defendam a universidade, defendam o financiamento. Né, quando você vê uma coisa como a UERJ, a UFRJ dizendo, olha, só tem verba para 2 meses, você tem que... A comunidade do Rio de Janeiro inteira tinha que se levantar, abraçar a UERJ, sabe? Não? Mas é isso. Bom, o que o UFRJ para isso e tal, né? É um analisador interessante isso, né? Porque a UERJ, ela ali naquela dinâmica é muito abraçada, mas o mesmo não acontece com a UFRJ. Por exemplo, ali no fundão, por questões geográficas, obviamente, também, né? Mas por questões de trajetória de projetos de universidade. Né? A UERJ, uma das primeiras universidades a adotar cotas, uma das primeiras universidades a se pautar como uma universidade popular. E as pessoas só defendem aquilo que elas identificam como delas. A gente não defende uma casa que a gente não botou um tijolo, por uma ideia de que aquela casa supostamente é nossa. A gente defende o que a gente ajuda a construir, né? E a perspectiva da horizontalidade se coloca aí. E aí, Silvia, a gente já indo para o encaminhamento, né, da nossa reflexão, o Rafael, ele colocou mais uma questão que eu acho que fica uma questão para a gente pensar como uma grande provocação, né? Que é o fato das frentes de luta antimanicomial, muitas vezes elas fazerem como vagalumes, né? Elas acendem em momentos de urgência e apagam em muitos tempos, acabam desaparecendo ou perdendo algumas posições de protagonismo em algumas situações. É óbvio que isso tem muito a ver com a dinâmica dos movimentos sociais. A dinâmica dos movimentos sociais não é exatamente a dinâmica de um grupo de pesquisa que tem tudo ali, né, que tem uma pessoa que está trabalhando aquilo ali, recebendo por aquilo ali, é um laboratório, tem, enfim. Mas, por outro lado, é algo para a gente pensar enquanto provocação de como, se talvez a luta antimanicomial no Brasil, a partir de um momento, não tenha sido mais mobilizado pela urgência do que propriamente pelos avanços, do que propriamente pelo projeto. Ou se alguma vez, talvez, né, por inversão como provocação, se alguma vez a gente não se tocou por urgências, né? Na linha da provocação, eu acho que é isso. Os tempos históricos são outros, entendeu? O risco de você ter uma frente que se estabiliza, ela se institucionalizar também, né? Isso também é um risco, né? E aí virar um grupinho daqueles, bom,
você ter a carteirinha de quem é da frente e a carteirinha de quem não é da frente, sabe? Uma coisa dessa. Mas quando você tem questões urgentes, aí eu acho que você tem um momento muito enfim, de ajuntamento. E me foge um pouco a palavra, mas dessa coisa de agregar as pessoas. E aí pode ser isso mesmo, né? Se a gente consegue, nesse momento de agregar, de criar uma frente, produzir resultados legais, interessantes, etc., ótimo. É uma provocação mesmo. Eu acho que talvez seja este o modus operandi desses nossos tempos, né? Talvez, se a gente conseguir fazer uma coisa produtiva, legal, intensa, que se desfaz e depois se refaz em outro momento, né? Não necessariamente pode ser de todo mal isso, né? Enfim, o importante é a gente agregar, sabe? O importante é a gente agregar, juntar, ter algo em comum, produzir efeitos, etc, etc. Se vai durar para sempre, enfim, já é uma outra história. Mas tem também, né, acho que um desafio que fica, né, e eu acho que uma problematização importante também, né, de como é que a gente, mesmo nessas frentes, né, nesses coletivos, até pensando no nosso próprio GT4, né, que é o GT de ciências, né, como é que a gente também não reproduz, né, essa lógica colonial das universidades, né, porque a gente tinha uma pessoa que faz parte do GT4, ela está no segmento também de usuários, mas, enfim, né, por questões acho que não cabem aqui, mas talvez seja importante a gente interrogar por que a gente não tem usuários aqui, né, o que vai fazendo com que com que os usuários não cheguem nesses espaços, né. Acho que enquanto frente, enquanto grupo de trabalho, também é importante, né, a gente pensar como é que a gente vai operando esses discursos e essa lógica colonial, ainda que seja, né, ainda que se pretenda uma frente ampla, né, ainda que se pretenda uma frente de militância. Eu acho que você trouxe questões muito importantes para a gente pensar, né, sobre o protagonismo, mas isso em ato, né, como é que a gente vai desconstruindo isso e problematizando o tempo todo, né. Bom, né, Lucas, se você quiser fazer uma fala de encerramento, o Silvio também, né, acho que é um grande desafio nesse momento, como é que a gente vai pensar, né, a produção do cuidado nas comunidades, né, comunidades, né, que estão aí, né, cheias de pessoas pretas, pobres, periféricas, que estão sendo mortas, né, por conta aí dessa ação deliberada do governo genocida, são as pessoas que estão morrendo indo para os trabalhos, para os ônibus, né, e são essas pessoas que estão adoecendo, né, seja pela Covid ou seja, então, por o adoecimento mental e produzido por essa necropolítica que, enfim, né, que é constitutiva do país. Né, e aí queria agradecer ao Silvio, ao Lucas, aos colegas, né, do GT4, da FASME. Não se esqueçam de assinar nossa carta, né, participarem, né, acessarem as nossas redes da FASME, participarem, né, da conferência, da primeira conferência popular de saúde mental antimanicomial, assinarem também, né, participarem, acessarem os canais da Rede Unida, enfim, né, acho que essa é uma luta que a gente vai, né, é uma luta micropolítica, né, e vai demandar bastante energia da gente. Enfim, era isso, né, a gente, né, esse mapeamento também ele vai servindo, né, como uma rede, uma espécie acho que operando como essas mídias alternativas, né, que a gente vai também fazendo com que as informações circulem, né, em tempos, sobretudo em tempos tão nefastos, né, onde o acesso à informação vem cada vez mais sendo tirados aí, né, da gente.
Então é isso, né? Boa noite a todos, todas e todes. Silvio, é um prazer, né? Enfim, acho que devo muito, né? Sobretudo dessa aprendizagem, né? De fazer a luta na comunidade, né? E fazer a luta antimanicomial em ato e não na academia, né? Obrigada para o Lucas. Os colegas que não puderam participar, a Isabela, né, que deve estar assistindo a gente, não pôde estar, né, mas vale agradecer também todo o esforço da Isabela, da Beatriz, da Arete, né, e de todo mundo do GT4. Boa noite a todos e fora Bolsonaro, genocida.